Deixa só ele começar a gravar. Pronto. Então, deixa eu começar a compartilhar de novo. Obrigada por lembrar. Então, vamos começar por aqui. Então, tá. Então, a gente vai ver tecido cartilaginoso, que é uma forma especializada de tecido conjuntivo com função de sustentação. Então, é uma função especializada de tecido conjuntivo que tem uma consistência mais rígida, não tão rígida quanto o tecido ósseo, porque o tecido ósseo ele vai apresentar uma matriz que é mineralizada. Em termos de características gerais do tecido cartilaginoso, o tecido cartilaginoso ele é avascular, ele não tem vasos sanguíneos. Consequentemente, ele vai ser dependente de um tecido subjacente, de um tecido, na verdade não é subjacente, me expressei errado, de um tecido periférico, tá? E ele também não é inervado, ele não tem nervos. Tem uma consistência mais firme, onde ele vai apresentar uma matriz rica em proteínas fibrosas, proteoglicanas, glicoproteínas e uma grande quantidade de ácido hialurônico. Vai apresentar também uma grande quantidade de glicosaminoglicanas sulfatadas, que dão um aspecto túrgido para as cartilagens. As principais funções dos tecidos cartilaginosos é dar suporte a tecidos e órgãos moles, fazer o revestimento de superfícies articulares, ou seja, em todas as nossas articulações, nós vamos ter um tipo específico de tecido cartilaginoso. São responsáveis pela formação e pelo crescimento dos ossos longos. Então, durante o nosso período de crescimento, que vai até mais ou menos os 20 anos de idade, nós vamos ter uma região nos ossos longos, onde vai permanecer cartilagem, a gente vai ver qual que é essa região na aula de osso, que vai permanecer proliferando, permitindo o crescimento desses órgãos longos, até que essa cartilagem ela venha a ser gradativamente substituída por tecido ósseo, até que esse osso se torne completamente mineralizado. E uma outra característica importante é que ela forma o primeiro molde do esqueleto embrionário, ou seja, ao longo do desenvolvimento embrionário, todo o esqueleto do embrião ele é formado por um dos tipos de cartilagem, que é a cartilagem hialina, que vem a ser substituída ao longo desse desenvolvimento embrionário por tecido ósseo. Aqui a gente tem a origem. Se ele é um tecido conjuntivo especializado, a origem também é uma origem mesenquimal a partir de células mesenquimais que se diferenciam em condroblastos. Então, aqui no A, ó, nesse esquema, na verdade, o que a gente está vendo? É a histogênese, é a formação da cartilagem hialina a partir desse tecido embrionário, que é o tecido mesenquimal, que apresenta células estreladas com uma grande capacidade proliferativa. Essas células mesenquimatosas, elas modificam sua morfologia, deixam de apresentar vários prolongamentos estrelados, tornam-se células arredondadas, com uma intensa capacidade proliferativa, formando um tecido altamente celularizado. Imediatamente após essa modificação, essas células continuam o processo de diferenciação celular e passam a produzir a matriz proteica do tecido de cartilagem, se diferenciando em condroblastos. Esses condroblastos passam a se dividir por mitoses sucessivas, aonde cada um deles aqui está se dividindo, eles vão dar origem ao que a gente chama de grupos isógenos de condrócitos pertencentes às cartilagens propriamente ditas, tá? Isso é comum para os 3 diferentes tipos de cartilagens que a gente vai estudar. E aqui nós temos os componentes.
As células são os chamados condrócitos, eles ficam localizados em buraquinhos, como se fossem casinhas. Esses buraquinhos onde se localizam os condrócitos, que são células que não apresentam prolongamentos celulares, são chamados de lacunas, as quais estão rodeadas por uma matriz de cartilagem. Essa matriz, ela é uma matriz rica em diferentes tipos de colágenos, elastina, proteoglicanas, ácido hialurônico e glicoproteínas. Nesse diagrama esquemático, e quem produz essas moléculas? O próprio condrócito. Então, a gente tem um condrócito aqui e ele está produzindo proteoglicanas, proteínas de ligação, aonde os prolongamentos dessas proteoglicanas vão interagir com moléculas de água ligadas a essa proteína de ligação central. Como elas se ligam a moléculas de água, elas vão formar esta matriz de expansão, que vai trazer resistência do colágeno à compressão, tá? Então, aqui existe compressão, mas existe uma resistência à compressão, que é justamente uma das características da cartilagem articular, tá? Características dos condrócitos: são células arredondadas, que não apresentam prolongamentos celulares, que ficam localizadas em lacunas, secretam colágenos, principalmente colágenos do tipo 2, mas também, dependendo do tipo de cartilagem, podem secretar colágeno do tipo 1, proteoglicanas e glicoproteínas. Ficam alojados formando grupos isógenos de até 8 células. O que é um grupo isógeno, gente? Um grupo isógeno é um grupo de condrócitos que se formou a partir de um mesmo condroblasto. Esse condroblasto se diferencia em condrócito. Este condrócito vai fazer mitoses sucessivas até formar um grupo de 8 células. Então, essas 8 células que formam esse grupo isógeno, que é rodeado por uma matriz cartilaginosa, ele é originado de um mesmo condrócito que se diferenciou a partir de um condroblasto. A oxigenação da cartilagem ela é deficiente e ela vai ocorrer a partir de um tecido periférico, pericôndrio, que está na periferia côndrio-cartilagem, na periferia da cartilagem. O que é esse pericôndrio? É uma faixa, é uma bainha de tecido conjuntivo. Na cartilagem, em geral, a gente vai ter colágeno do tipo 2 na matriz de cartilagem. Só na cartilagem fibrosa é que a gente vai ter colágeno do tipo 1. Na cartilagem hialina e na cartilagem elástica, as fibras secretadas pelos condrócitos, elas são de colágeno do tipo 2. Mas nesse pericôndrio, na bainha de tecido conjuntivo, é colágeno do tipo 1, portanto a coloração vai ficar diferente. Ele é contínuo com a cartilagem de um lado do tecido adjacente e do outro lado do tecido adjacente. Então a gente vai ter pericôndrio dos dois lados da cartilagem. Como ele é conjuntivo propriamente dito, ele sim é vascularizado e inervado. E é um tecido fonte de novos condrócitos, porque se ele é conjuntivo propriamente dito, ele vai ter células mesenquimais que vão poder se diferenciar tanto em fibroblastos quanto em condroblastos, que é o que a gente tem aqui, ó. Então, aqui é o pericôndrio, fibras de colágeno do tipo 1, aqui mostrando um fibroblasto, mas a gente também tem célula mesenquimal. A célula mesenquimal vai poder se diferenciar em fibroblasto ou em condroblasto. O condroblasto continua o processo de diferenciação e vai dar origem ao condrócito da cartilagem propriamente dita. Se nós estivéssemos vendo esse esquema por inteiro, teria continuidade aqui a cartilagem e aqui embaixo nós teríamos pericôndrio novamente, tá? Então, o que acontece? A oxigenação e a nutrição dos condrócitos nas cartilagens, ela é completamente dependente do pericôndrio, que ocorre por um processo de difusão.
E aqui nós temos um grupo isógeno, com 1, 2, 3, 4 condrócitos. Essa matriz que fica ao redor de cada condrócito é uma matriz mais densa, mais rica em moléculas, e ela é chamada de matriz territorial. E essa matriz mais clarinha, que fica mais distante dos grupos isógenos, é uma matriz menos densa em moléculas, e ela é chamada de matriz interterritorial, tá certo? E agora nós vamos ver. Só um pouquinho que minha gata tá em cima de mim aqui, gente. Ela é a mais comum das cartilagens e é o primeiro tipo de cartilagem, que é a cartilagem hialina. Então, ela é a mais frequente da cartilagem no nosso organismo. Ela é que vai formar o primeiro esqueleto do embrião, que vai ser depois gradativamente substituída por tecido ósseo, por um processo de ossificação, que é chamado de ossificação endocondral, que nós vamos ver no tecido ósseo. Ela vai permanecer nos ossos longos, no disco epifisário, sendo responsável pelo crescimento dos ossos longos. Aonde que tem cartilagem hialina nos adultos? Nas fossas nasais, na traqueia, nos brônquios, na extremidade ventral das costelas e nas cartilagens articulares dos ossos longos vai permanecer cartilagem também. Ela tem pericôndrio para poder gerar oxigênio, tirar CO2, levar nutrientes e retirar metabólitos através dos vasos sanguíneos do pericôndrio por um mecanismo de difusão. As moléculas da matriz são colágeno do tipo 2, proteoglicanas, glicoproteínas, e sendo que a glicoproteína mais comum é a condronectina. Vai ter ácido hialurônico, vai apresentar grupos isógenos, vai apresentar matriz territorial e matriz interterritorial. Nesse esqueminha está mostrando aqui, ó, 1, 2, 3 grupos isógenos, uma, 2, 3 fibras de colágeno tipo 2 interagindo com uma proteína de ligação, que é o ácido hialurônico, do qual saem vários proteoglicanos que vão fazer a estrutura da matriz cartilaginosa, que se apresenta da seguinte maneira. Então, aqui são fotomicrografias de diferentes atlas de histologia. Essa primeira aqui é do Junqueira e essas outras duas, se não me engano, é do histologia descritiva, aonde aqui em cima nós temos o pericôndrio e aqui embaixo nós temos o pericôndrio. Então vejam como a coloração da matriz, ela é um HE, hematoxilina e eosina, ela é diferente no pericôndrio do que na cartilagem em si, que é aqui no meio. Como aqui é colágeno de tipo 1, as fibras colágenas ficam mais eosinofílicas no pericôndrio aqui e aqui em cima. Na cartilagem, como as fibras colágenas são colágeno do tipo 2, elas ficam mais roxinhas, tá? Esses núcleos alongados que a gente vê entre as fibras aqui em cima e aqui embaixo no pericôndrio, a grande maioria são núcleos de fibroblastos, mas a gente também pode ter núcleos de células mesenquimais. Essas células menorzinhas, arredondadas, que estão entre o pericôndrio e a cartilagem hialina, esses menores aqui, mas já mais arredondados, são os condroblastos, que iniciaram o processo de diferenciação, ó, esse daqui, esse daqui, esse daqui, até mesmo esse daqui ainda é condroblasto, tá? Começaram a se diferenciar e vão terminar o processo de diferenciação, dando origem aos condrócitos que se localizam, então, em lacunas. Lembrando que essa matriz mais densa, que fica ao redor da lacuna, que é o local onde se localiza o condrócito, é chamada de matriz territorial, a matriz mais densa em moléculas. E essa matriz mais clarinha, que fica entre duas matrizes territoriais, ela é chamada de matriz interterritorial.
territorial. Nessa outra imagem, aqui nós temos o conjuntivo adjacente, aqui nós temos o pericôndrio, tá? Aqui nós temos uma região que vem daqui até aqui, rica em condroblastos, tá? E aqui nós temos a cartilagem propriamente dita, que não está mostrando o pericôndrio do outro lado. Os quadradinhos, gente, eles estão ilustrando grupos isógenos com, ó, 1, 2, 3, 4 condrócitos. 1, 2, 3, 4 condrócitos. Aqui nós teríamos um outro grupo isógeno com 2. Aqui nós temos um outro grupo isógeno com 4. Mesma coisa, a matriz roxa mais escura ao redor do grupo isógeno, matriz territorial. A matriz roxa mais clara, matriz interterritorial. E aqui, novamente, pericôndrio, pericôndrio. Essas célulazinhas aqui, condroblastos, aqui, condroblastos. E aqui, os condrócitos em suas lacunas. Aqui nós teríamos um grupo isógeno, aqui nós teríamos um outro grupo isógeno, tá? E assim por diante. Matriz mais escura, territorial, matriz mais clara, interterritorial. Aonde mais tem cartilagem hialina? Na região do disco epifisário. Então, aqui seria a epífise de um osso longo, aqui seria a diáfise de um osso longo. No meio da epífise e no meio da diáfise, nós temos osso esponjoso. Então, essas entremeios esverdeados que vocês estão vendo aqui e aqui são as trabéculas de tecido ósseo que são preenchidas entre si por medula óssea. Aonde que fica tecido cartilaginoso? Entre a epífise e a diáfise. E essa cartilagem hialina, que a gente vai estudar no tecido ósseo, é que vai permitir o crescimento desse osso longo durante todo o período de crescimento, até chegar por volta dos 20 anos, 18, 20 anos, que é quando a gente tem o fechamento, a ossificação dessa cartilagem epifisária, que é quando a gente para de crescer, tá certo? Quem estimula o crescimento, a proliferação dessa cartilagem para que o osso continue a crescer, é o hormônio de crescimento produzido lá pela adenopófise. Aqui a gente entra no segundo tipo de cartilagem, que é a cartilagem chamada de cartilagem elástica. Aonde que a gente tem cartilagem elástica? No pavilhão auditivo, no conduto auditivo, na tuba auditiva, na epiglote e na região da laringe. A lâmina que nós vamos utilizar para visualizar a cartilagem elástica é uma lâmina de orelha. Já a cartilagem hialina é uma lâmina de traqueia, porque nós temos discos de cartilagem hialina para fazer a sustentação da traqueia. Ela também possui pericôndrio para fazer oxigenação e nutrição, retirada de metabólitos e de CO2. A composição, gente, ela é semelhante à cartilagem hialina. Ela vai ter colágeno do tipo 2, proteoglicanas, glicoproteínas e ácido hialurônico. Porém, a proporção de colágeno do tipo 2, quando comparada à cartilagem hialina, ela é menor. Por quê? Porque o que o próprio nome da cartilagem diz, ela vai ter uma grande quantidade de fibras elásticas, vai apresentar grupos isógenos, matriz territorial e interterritorial. Nessas duas imagens aqui, não está aparecendo o pericôndrio, mas a gente tem os condrócitos que sofrem um processo de retração retraídos dentro das lacunas, e esse monte de risquinho que nós estamos vendo aqui na matriz, principalmente interterritorial, são as fibras elásticas características da matriz da cartilagem elástica. Matriz territorial mais intensamente corada e interterritorial menos intensamente corada, porque ela é menos densa. Aqui, novamente, o pericôndrio, que é de mais difícil visualização,
um condrócito, citoplasma e núcleo dentro de sua lacuna, e aqui as fibras elásticas coradas numa coloração preto, né, bem escura. E aqui também cartilagem elástica da epiglote, aqui seria a região do pericôndrio, vejam que ele fica menos preservado, e a grande quantidade de fibras elásticas coradas pela orceína, coradas em marrom na matriz de cartilagem. E o último tipo de cartilagem é a cartilagem fibrosa, que vai estar presente nos discos intervertebrais, na inserção dos tendões e ligamentos, na sínfise pubiana, e aqui não está colocado, mas inclusive é a lâmina que a gente vai observar, ela também está presente no menisco. Essa cartilagem, ela não possui pericôndrio. Então, como que ela vai conseguir absorver nutrientes, liberar CO2 e obter nutrientes através dos vasos sanguíneos? Porque ela é associada, sem limites precisos, a tecido conjuntivo denso. Então, nós vamos ter faixas de cartilagem associadas com faixas de tecido conjuntivo denso. Os seus condrócitos, eles estão organizados mais em fileiras de células. E como já foi mencionado, na cartilagem fibrosa, como ela está associada a tecido conjuntivo denso, ela não vai ter colágeno do tipo 2, mas ela vai ter colágeno do tipo 1, também com proteoglicanas, glicoproteínas e ácido hialurônico, mas que ocorrem em menor quantidades, limitados à matriz territorial. Então, aqui a gente tem um diagrama esquemático do Netter mostrando um disco intervertebral, aqui é vértebra, aqui é vértebra, aqui é o disco intervertebral em aumento maior, mostrando então os condrócitos e a matriz de cartilagem, mostrando as setinhas. Aqui, uma outra imagem das cartilagens, mostrando aqui em aumento maior os grupos isógenos, mostrando que eles são mais comuns, mostrando aqui, ó, fileirinhas de condrócitos, tá? Podem ocorrer fibroblastos associados, são células mais alongadas, justamente porque ela está associada com faixas de tecido conjuntivo. E essa daqui, não, acho que não é a última slide, eu tenho um próximo com uma tabela, mostrando novamente aqui fileiras de condrócitos, e aqui em aumento maior, um grupo isógeno de condrócitos, tá certo? Essa é a matriz que ela é menos organizada, a cartilagem menos organizada e de mais difícil visualização em termos de organização no microscópio óptico. E esse último slide, ele traz uma tabela comparando em termos de localização, função, presença ou não de pericôndrio, capacidade de calcificação, tipos celulares, características da matriz extracelular, capacidade de crescimento e reparação dos 3 tipos de cartilagem: cartilagem hialina, cartilagem elástica e fibrocartilagem ou cartilagem fibrosa. E agora, a gente passa, não sei se vocês têm alguma dúvida em relação ao tecido cartilaginoso, se quiserem perguntar. Sem dúvidas, prof. Tem? Então, deixa eu interromper o compartilhamento. Não, sem dúvidas por enquanto. Sem dúvidas. Tá. Então, deixa eu voltar e compartilhar de novo. Então, vamos lá. Então, vamos ver o tecido ósseo, que também é um tecido conjuntivo especial, tá? De consistência mais rígida e que vai apresentar uma matriz que é calcificada. Dessa maneira, então, o tecido ósseo, ele vai ter uma matriz que é orgânica, com componentes orgânicos, e uma matriz inorgânica, que vai apresentar
íons, tá? A sua origem, por ser um tecido conjuntivo especializado, também é uma origem mesenquimal, onde as células mesenquimais, lá no conjuntivo propriamente dito, elas se diferenciavam em fibroblastos. Na cartilagem, a célula mesenquimal se diferencia em condroblasto. Aqui no tecido ósseo, essa célula mesenquimal, que é uma célula uma célula embrionária, ela vai ter a capacidade de se diferenciar em osteoblasto, tá? O tecido ósseo constitui o esqueleto, que dá suporte para tecidos moles e proteção contra órgãos vitais, aloja e protege no seu interior a medula óssea, e é um depósito de cálcio e de fosfato que são liberados de forma a manter a concentração da calcemia no sangue. Por ser um tecido conjuntivo propriamente dito, ele vai apresentar células e matriz extracelular. As suas células são, a partir das células mesenquimais, os osteoblastos, contínuo processo de diferenciação celular, os osteócitos, e também um terceiro tipo de célula que não segue essa linha de diferenciação, mas que são os macrófagos do tecido ósseo, que são células grandes e multinucleadas, que são os osteoclastos, que vão ter uma função extremamente importante no tecido ósseo, relacionados com a reabsorção e liberação de cálcio do tecido ósseo, que são os osteoclastos. Uma matriz orgânica rica em colágeno 1, proteoglicanas e glicoproteínas, e uma matriz inorgânica rica principalmente em cálcio e fosfato, mas também em potássio, sódio, magnésio e outras moléculas inorgânicas. A gente pode estudar o tecido ósseo de duas maneiras, preservando a parte orgânica ou preservando a parte inorgânica. Quando a gente preserva a parte orgânica, a gente vai estar descalcificando, tirando os íons cálcio, principalmente, e vai estar preservando as moléculas orgânicas da matriz e as células. Então, aqui eu estou vendo o meio de um osso esponjoso, e essa parte em azul são as trabéculas ósseas, enquanto que essas célulazinhas que a gente está vendo aqui são células da medula óssea. Se eu pegar uma trabécula de osso esponjoso ou um pedacinho de osso compacto, lá daquele osso característico da anatomia, e lixar ela intensamente, desgastando na lixa, nós vamos ficar com essa imagem aqui e nós vamos estudar a organização do tecido ósseo por uma lâmina que é chamada de desgaste. Ela é lixada até ficar com uma lâmina bem fininha e transparente, que não é necessariamente corada, e ela é montada entre lâmina e lamínula com resina e vai direto para o microscópio. São esses dois tipos de lâmina que a gente vai trabalhar na terça-feira em relação ao osso. Células. Células mesenquimais dão origem a células osteoprogenitoras, que se diferenciam em osteoblastos, que se diferenciam em osteócitos. E aqui para a continuidade, e nós vamos também ter os osteoclastos. Então, vamos ver quem são esses tipos celulares. Os osteoblastos são provenientes de células osteoprogenitoras, sintetizam a parte orgânica da matriz, e a primeira matriz orgânica a ser sintetizada, que é chamada de osteoide. São células arredondadas, de núcleo claro e fora do cêntrico, e são células que têm altas taxas de síntese de proteína, porque elas sintetizam a maior parte da matriz orgânica do tecido ósseo. Os osteócitos, eles fazem a manutenção da matriz orgânica, então suas taxas de síntese de proteína são mais baixas. Consequentemente, as organelas relacionadas à síntese de proteica, como retículo endoplasmático rugoso, aparelho de Golgi, quantidade de mitocôndrias em relação à demanda de ATP,
elas são menos desenvolvidas quando comparadas aos osteoblastos. E fazem a síntese da matriz inorgânica, daqueles íons, a mineralização da matriz. Tem uma grande quantidade de prolongamentos citoplasmáticos, seus corpos celulares vão estar localizados em lacunas, e saindo dessas lacunas, seus prolongamentos citoplasmáticos vão estar localizados em canalículos. Então, aqui numa microscopia eletrônica de transmissão, a gente tem um osteócito, vejam que ele tem muita eucromatina e alguma parte de heterocromatina, corpo celular na lacuna, matriz óssea e seus prolongamentos citoplasmáticos em canalículos. Na microscopia óptica, corpo celular na lacuna e prolongamentos citoplasmáticos em canalículos. Canalículos que saem de diferentes osteócitos podem encontrar canalículos de diferentes osteócitos, onde eles se comunicam por junções do tipo gap, permitindo a troca de diferentes moléculas e de diferentes íons através dessas diferentes células. Aonde se localizam? Os osteoblastos, eles se localizam enfileirados ao redor da matriz óssea. Então, isso aqui é uma trabécula óssea, isso aqui é uma outra trabécula óssea. Então, os osteoblastos, eles estão enfileirados ao redor da matriz óssea. E produzindo o osteoide. Quando esses osteoblastos se tornam completamente envoltos pela matriz óssea que eles mesmos produziram, eles vão ser diferenciados em osteócitos que começam o processo de mineralização da matriz e se localizam em lacunas. Aqui, os canalículos eles estão presentes, porém, nesse tipo de processamento, eles não são visíveis. E aqui nós já temos células da medula óssea. Aqui nós temos mais osteócitos também. E aqui nós temos os osteoclastos, que como são macrófagos do tecido ósseo, sua origem é a partir de monócitos sanguíneos. São células móveis, muito grandes, que se formam pela fusão de várias células, sendo, portanto, multinucleadas. Tem uma grande quantidade de lisossomos, portanto, são eosinofílicas, responsáveis pela reabsorção da matriz óssea, secretam ácidos e colagenáseos e enzimas que liberam cálcio, sendo capazes, portanto, de reabsorver tanto a matriz orgânica quanto a matriz inorgânica. Nesse diagrama esquemático, a gente tem aqui os vários núcleos, os grânulos liberando lisossomos, que vão ser liberados em contato com a matriz óssea e, digerindo essa matriz, vai surgir um espaço. Essas depressões que surgem na matriz óssea são chamadas de lacunas de Hauship, que são resultados da liberação das enzimas contidas nos lisossomos, que levam ao resultante, então, da reabsorção da matriz óssea. Aqui a gente tem um diagrama esquemático mostrando os osteoblastos enfileirados, a matriz recém-formada, que é o osteoide, a matriz óssea, os osteócitos envoltos pela matriz óssea, o mesênquima, vasos sanguíneos do mesênquima e aqui um osteoclasto multinucleado. Aqui, como se fosse uma trabécula óssea do desenho esquemático anterior, mostrando osteócitos envoltos pela matriz óssea, osteoblastos enfileirados ao redor dessa matriz óssea. Essa matriz mais clarinha, recém-sintetizada, seria o osteoide, e aqui 2 osteoclastos multinucleados. Aqui 1, 2, 3 osteoclastos, aqui matriz óssea com osteócitos, aqui 1,
2, 3 osteoclastos multinucleados em contato com a matriz óssea. Aqui a classificação macroscópica do tecido ósseo. Então, em volta de um osso longo, nós vamos ter osso compacto e no seu interior, osso esponjoso. Osso esponjoso e aqui, osso compacto. A classificação macroscópica, então, nos ossos longos, nas epífises e nas diáfises, no interior, osso esponjoso e em volta, osso compacto. No osso curto, no centro, osso esponjoso e na periferia, osso compacto. E nos ossos chatos vão formar a díploe, que são duas tábuas de osso compacto preenchidas no seu interior por osso esponjoso. E a classificação microscópica, que é o que a gente vai estudar, a gente vai ter um osso primário, que também é chamado de imaturo, que é o que se forma primeiro no embrião durante a regeneração óssea e durante a regeneração óssea, rico em células e com pouco cálcio, fibras colágenas em diferentes direções, então elas são desorganizadas. Em adultos, vai persistir apenas próximo às suturas do crânio, nos alvéolos dentários e em alguns pontos de inserção dos tendões nos ossos. E o osso secundário ou osso lamelar, que é o tecido maduro, rico em cálcio, com fibras colágenas organizadas em lamelas concêntricas ou lamelas paralelas, formando o que a gente chama de sistemas de Havers ou canais de Havers ou canais de Volkmann. Esse osso primário, ele se reorganiza ao longo do desenvolvimento embrionário para formar o osso secundário ou lamelar. Então, aqui, o osso imaturo, com células e fibras em diferentes direções, e aqui o osso maduro ou lamelar, formando as lamelas concêntricas. Aqui, o osso imaturo, com células e fibras em diferentes direções, e aqui o osso maduro, formando as lamelas concêntricas, os sistemas de Havers ou ósteons, que é o que a gente vai ter no osso maduro. Nesse sistema de Havers, nós vamos ter dois tipos de canais, canal de Havers e canal de Volkmann. Canal de Havers, ao redor dele, nós vamos ter fibras colágenas dispostas em camadas concêntricas, formando aproximadamente 20 lamelas, ao redor de um canal central, por onde, nesse canal central, vão passar vasos arteriais, venosos e vasos linfáticos, e canais de Volkmann, que permitem a comunicação entre dois canais de Havers entre si, além de fazer a comunicação com um tecido conjuntivo que vai estar ao redor do osso, que é chamado de periósteo, e com o canal medular central, da seguinte maneira. Então, aqui é como se nós tivéssemos uma fatia de osso. Esse tecido conjuntivo que reveste internamente o canal medular, ele é chamado de endósteo, enquanto que o tecido conjuntivo que reveste externamente o osso, ele é chamado de periósteo. Aqui nós temos as lamelas paralelas internas, as lamelas paralelas circunferenciais externas, e entre elas os sistemas de Havers ou ósteons, que vão ter no seu canal central os canais de Havers, que se comunicam entre si por canais de Volkmann, por onde vão estar passando, então, vasos arteriais e venosos e vasos linfáticos. Essas lamelas concêntricas de fibras colágenas vão estar intercaladas por lacunas contendo osteócitos, de onde saem canalículos, que se comunicam entre si os prolongamentos de diferentes osteócitos vizinhos através de junções do tipo gap.
Aqui nós temos, então, um corte histológico mostrando o periósteo. Aqui, mostrando esse periósteo revestindo um tecido ósseo maduro com canais, um canal central, um canal de Havers, com lamelas concêntricas ao seu redor. Aqui um desenho esquemático de um osso descalcificado, mostrando que o que faz a ancoragem desse periósteo em relação ao osso são fibras colágenas extremamente desenvolvidas, que são as chamadas fibras de Sharpey, que adentram ao tecido ósseo. Aqui um detalhe na lâmina de descalcificação, mostrando um canal de Havers e aqui outro canal de Havers, e fazendo a comunicação de dois canais de Havers, um canal de Volkmann. E aqui um detalhe das lacunas e dos canalículos. E aqui os processos de ossificação. Um osso pode se formar através de dois processos. Um processo, vou tomar uma água. De ossificação dos ossos chatos, que ocorrem a partir de uma membrana de tecido conjuntivo, que é o processo de ossificação intramembranoso, e um processo de ossificação que ocorre a partir de uma peça de cartilagem hialina, que é o processo de ossificação endocondral. Então, o processo de ossificação intramembranosa, nós vamos ter o mesênquima, onde essas células se diferenciam, dando origem a um blastema ósseo, que continua o processo de diferenciação, dando origem a osteoblastos, que produzem o osteoide, se tornando completamente imersos pela matriz óssea, dando origem ao osteoblasto, tendo múltiplos pontos de ossificação que vão se ocorrer de forma radial, formando um processo de ossificação intramembranosa, dando origem ao processo de ossificação dos ossos chatos. Então, gosto mais dessa figura da direita, onde a gente tem aqui o mesênquima, os osteoblastos enfileirados ao redor da matriz óssea, e aqui matriz óssea com osteócitos, e aqui vasos sanguíneos do mesênquima, tá? As cabeças de seta apontando osteócitos. E aqui a ossificação endocondral, que ocorre a partir de um molde de cartilagem hialina. Cartilagem hialina tem pericôndrio, vai formar inicialmente nesse pericôndrio, a partir de células mesenquimais, a gente vai ter a formação de um colar ósseo, inicialmente, que vai formar uma matriz de cartilagem calcificada. Como a gente tem células mesenquimais, vai se formar um broto vascular, que adentra esse molde de cartilagem hialina e vai formar um centro primário de ossificação, trazendo células osteoprogenitoras, que vão se diferenciar em osteoblastos, que por sua vez se diferenciam em osteócitos, e assim a gente vai tendo a formação de um tecido ósseo. Permanece cartilagem nessa região e nesta região, formando a ossificação endocondral. Em seguida, surge um centro secundário de ossificação em uma das epífises, temporalmente mais tarde, um centro secundário de ossificação na outra epífise, permanecendo novamente aqui o disco epifisário, que vai permitir o crescimento desse osso longo. Quando esse disco epifisário se torna completamente ossificado, a gente tem um osso adulto. Mas, falando da cartilagem do disco epifisário, nós vamos ter 3 regiões. Uma zona de cartilagem de repouso, onde a gente tem cartilagem hialina propriamente dita, com uma grande quantidade de matriz de cartilagem, com condrócitos produzindo matriz de cartilagem ao seu redor. Em seguida,
uma zona de cartilagem proliferativa, onde nós vamos ter cartilagem, condrócitos enfileirados, fazendo mitoses sucessivas, com uma diminuição da cartilagem, da matriz de cartilagem entre eles. Depois nós vamos ter uma zona de cartilagem hipertrófica, onde a gente tem condrócitos com um aumento de volume se tornando hipertróficos, acumulando no seu interior citoplasmático lipídios, glicogênio, fosfatase alcalina, formando uma matriz de calcificação. Em seguida, eles entrando em morte celular, formando uma zona de cartilagem calcificada, que é provisória, e em seguida uma zona de calcificação, onde a gente já tem a entrada de células osteoprogenitoras, formando uma cartilagem calcificada. Aqui nós temos as 3 regiões: zona de cartilagem de repouso, zona de cartilagem proliferativa, ou também chamada de cartilagem seriada. Aqui nós já temos a zona de cartilagem hipertrófica e aqui a zona de cartilagem calcificada e aqui em seguida a zona de ossificação. Aqui nós temos o controle da calcemia, para manter os níveis plasmáticos de cálcio no organismo, que vai utilizar 2 hormônios que a gente já mencionou, que a professora Kátia já mencionou para vocês na aula de glândulas, que é a calcitonina, produzida pelas células C ou células parafoliculares da tireoide. Ela inibe a reabsorção de cálcio, atuando diretamente, então, sobre... Só um minutinho, gente, que eu preciso abrir a porta. Então, a calcitonina, que é produzida pelas células C ou parafoliculares, que vai atuar diretamente sobre o osteoclasto, que vai inibir a reabsorção da matriz óssea, e o paratormônio, que é produzido pelas células principais da paratireoide, que vai atuar também sobre o osteoclasto, mas de forma diferente, estimulando essas células e aumentando a reabsorção da matriz. Ou seja, a gente precisa ter um equilíbrio da produção desses 2 hormônios para que a gente tenha a manutenção dos níveis plasmáticos de cálcio no nosso organismo. E aqui nós temos o desenvolvimento da osteoporose, que é o decréscimo da massa óssea, estimulada devido ao decréscimo dos hormônios sexuais nas mulheres, devido aos estrógenos que ativam os osteoblastos na menopausa. Ocorre uma drástica diminuição desses hormônios, então diminui a produção de síntese da matriz com o aumento da reabsorção dos osteoclastos. Então, aqui nós temos vértebras de um indivíduo jovem e aqui vértebras de um indivíduo com osteoporose, mostrando a porosidade dessas vértebras. E aqui, novamente, uma vértebra de uma mulher de aproximadamente 30 anos de idade, com aspecto normal, trabéculas ósseas com espaços normais entre si, e aqui de uma mulher de aproximadamente 90 anos, com uma osteoporose bastante acentuada, devido ao descontrole da calcemia na corrente sanguínea. E era isso, meninas. Deixa eu voltar para cá. Não sei se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa. Da minha parte ficou bem claro, prof. Ah, então tá bom, Isabela. Não sei se Maria e a Raíssa querem fazer alguma pergunta. Por mim também tá tudo certo. Ah, então tá bom. As aulas estão lá.
Então tá, daqui a pouco eu já disponibilizo a aula síncrona para vocês lá no FPR Virtual, ok? Ok, prof. Obrigada pela aula. De nada, meninas. Bom final de semana para vocês, tá bom? Igualmente. Tchau, tchau, meninas.